Permitam-me me apresentar, eu sou Cristina Velasquez e eu venho com verdadeira alegria não dar palestra, mas sim compartilhar com cada um de vocês nossas anotações feitas através do estudo da nossa doutrina consoladora, a doutrina espírita, onde nós colhemos ensinamentos da fonte da codificação kardeciana, das obras subsidiárias idôneas e também de profundos estudiosos do espiritismo que tanto contribuem para o nosso entendimento. Hoje, nós daremos início a um extenso e belíssimo estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, com foco nas doenças existenciais, fazendo várias reflexões antes em torno de nós mesmos e da vida, dessa vida com V maiúsculo, para que a gente possa, pouco a pouco, ir conhecendo mais de nós mesmos também. Então, serão vídeos curtos, de 20 e 25 minutos, divididos em partes sequenciais, para que a gente possa, de um modo suave e também leve, ir absorvendo os ensinamentos que nós temos tido por misericórdia de Deus. Sempre buscando estudar, para que nós possamos estudar, sempre buscando aprender. Que Jesus, então, nos abençoe nesses nossos próximos encontros, tirando vantagem, desse recurso valioso que é a internet, que nos aproxima os corações, e que faz com que nós nos reunamos em torno desse que é o Evangelho Santo, o Evangelho de Jesus. Nosso mestre, modelo e guia da humanidade, todos nós, com saudade de Jesus, sedentos desse pão da vida, que é o seu Evangelho de luz e de amor. Então, assim, nós damos início ao nosso estudo do capítulo 5, Bem-aventurado. Lembrando essa frase belíssima do Espírito Verdade: Espíritas, amai-vos, sempre amar primeiro. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, o Espírito. Então nós vamos entendendo que a cada encarnação o espírito está mais absorto aos ensinos que lhe chegam, principalmente em nossa infância. E nós, então, nos instruímos para que, pouco a pouco, nós possamos ser educados. Mas, primeiro, o instructo. Esse in quer dizer o colocar dentro. E o educar, depois que colocar dentro, o educere. Quer dizer fora. E ducere, conduzir ou levar, direcionar para fora, tirar de, conduzir para fora de si mesmas. Ou seja, educar é o mesmo que aprender. Mas para nós aprendermos e sermos educados, nós precisamos de colocar informações dentro do nosso intelecto, sentindo-as em nossos corações. E nós sabemos, como nos diz o Evangelho, que do ponto de vista espiritual, a Terra é uma imensa escola com vários cursos educativos. E aí nós vemos que a escola, nós somos essas crianças espirituais. A Terra é uma escola, e aí abaixo está o Evangelho, que é o nosso livro didático. Como nós dissemos, é o texto terapêutico. E nessa Terra, nessa escola, que estamos todos matriculados, nós estamos matriculados por um curso, único curso, que se chama Progresso Espiritual, que é a soma dos progressos moral, sentimento, e intelectual, pensamento. E, como nós sabemos, nossos filhos, nós mesmos, quando vamos entrar numa escola, nós precisamos de requerimentos para entrar nessa escola. E para entrar na escola Terra, nós temos um primeiro requerimento. Só entra aqui quem for orgulhoso e egoísta. Isso quer dizer que todos nós somos orgulhosos e egoístas, senão nós não estávamos encarnados na Terra. É que o orgulho e o egoísmo, ele veste variadas roupas em nós. E também outros requisitos para entrar na escola Terra é ter o estímulo, a vontade, a vivência, essa vontade que é a faculdade soberana da alma, de nós
vivenciarmos, estimularmos a transformar a nossa intimidade. Essa mudança de hábitos para aquisição de hábitos novos e mais saudáveis. E é a educação que fará esse progresso. E de onde vem essa educação? Vem dos relacionamentos. Sem o outro, nós não sabemos quem nós somos. Então, é muito interessante, porque o aprendizado com Jesus, ele é cognitivo, intelectual, e ele é emocional. Coração, sentimento, símbolo do sentimento. São esses dois conhecimentos desse curso que nós estamos fazendo, que é progresso espiritual, a soma do progresso intelectual e moral, que vai nos levar à famosa libertação. E o que é libertação? Mais do que o nosso processo de autoiluminação. Porque à medida que eu vou me autoiluminando, eu vou me libertando de quem? Do outro? Não, de nós mesmos. Então, essa autoiluminação é a construção do reino de Deus dentro da criatura. Reino que vem de reinado, que vem de domínio. É quando eu domino as minhas más inclinações. Como nos diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, por sua transformação moral. Então, no dicionário, libertação quer dizer ato de dar ou de ganhar liberdade, que é o sinônimo de emancipação. Libertação é quando nós nos emancipamos das nossas próprias imperfeições. Mas isso só vai acontecer gradativamente. À medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos nos tornando brandos e pacíficos gradativamente. Então, a nossa missão na Terra é de nos iluminar para nos aproximar de Deus, alcançando a felicidade relativa, plenificando-nos. Ninguém veio à Terra para sofrer. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós viemos para progredir. O sofrimento, às vezes, é um recurso didático. Então, todos nós sabemos que nós que fomos criados simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Ignorante no sentido de não saber. Não é bruto, mas de não saber como as crianças. Então, nossa missão na Terra, nós somos convidados, é sempre um convite. Deus não nos força a nada. Nós temos que ter o mérito da escolha. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos nós recebemos esse chamado da mudança íntima. Mas quem escolhe seguir, se autotransformar, é você mesmo. Muitos os chamados, mas poucos os que escolhem seguir esse chamado. Então, nós somos convidados a evoluir pelo despertamento dos valores imortais que estão em estado latente dentro de cada um de nós. Nós vamos estudar muito isso aí. Então, o aprendizado com Jesus é quando nós refletimos. O que é refletir? É trazer exatamente da cabeça para o coração. Trazendo para dentro de nós os ensinamentos de Jesus para senti-los no coração. Aí sim, todo o processo de mudança vai acontecer. E esse aprendizado amoroso do nosso Mestre Jesus, ele é feito de acertos e de erros. Por quantos milênios nós viemos trazendo no nosso ombro, no nosso cangote, o peso do erro, da culpa. Como nós estamos enganados. Como é bonito errar, nós vamos aprender aqui. Por quê? Quando nós acertamos, nós temos uma conquista êxito. E nós só vamos acertar quando nós agirmos com amor. Mas também quando nós erramos, nós também temos uma conquista aprendizado, nada de culpa. Nós aprendemos que a culpa deve sair completamente do dicionário do Espírito. E ser substituída por experiência e responsabilidade. Ou seja, responder
habilidade de responder pelos nossos próprios erros. Então, errar é uma maneira de nós aprendermos. Qual de nós não foi à escola, ou um dos nossos filhos que estão em período escolar, que não erraram 50 vezes a conta de matemática? Mas eles precisaram errar muito até acertar. Para quê? Para fixar a lição. Então, o erro é a melhor maneira de nós aprendermos como não se deve fazer as coisas. Então, ele é saudável também. Então, o que vem a ser essa conquista êxito? Como nós dissemos, é todo ato de amor diante da vida. Quando nós agimos amorosamente, nós temos um êxito, uma conquista. Mas o que acontece? A nossa cultura ainda é uma cultura. Essa culpa ela é perniciosa, ela é danosa, ela é prejudicial, ela amarra os nossos passos e nos impede de. Então, a cultura de culpa é quando a gente fala, mas eu errei, pronto, agora está tudo perdido. Será que está mesmo? Se nós somos espíritos imortais, como bem nos ensina Kardec a ter esse bom senso, esse uso do nosso raciocínio, qualquer um de nós, em qualquer situação de erro pequeno e erro mais grave, nós somos convidados a ter uma conquista. E o que é a conquista aprendizado? A primeira coisa é você assumir que errou. Eu errei, arrependo-me do erro. Aí você pensa assim, não, mas então eu vou ficar cheio de remorso para poder arrepender. Nada a ver. A palavra arrepender vem da palavra metanoia. Meta, mudança. Noia, mentalidade. O que está dizendo? Mude a sua mentalidade. Quando Jesus nos diz, arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo, o que Jesus quer dizer? Muda a sua mentalidade. Não é para você ficar cheio de remorso, não. Muda a sua mentalidade. Porque a capacidade de você construir esse autodomínio dentro de você está próximo, através da luz da doutrina espírita, que nós sabemos que a doutrina espírita é a chave que abre a porta do Novo Testamento para que a gente adentre a casa do Velho Testamento, que ela é cheia de simbolismos, é um desafio para nós. Então, nós vamos vendo que arrependimento ele é muito diferente de. O arrependimento, mudar de mentalidade, é positivo. Como está no livro Céu e Inferno, o arrependimento, essa mudança de mentalidade, é o primeiro passo para a nossa transformação. Ele é positivo, porque nós falamos assim, eu não deveria ter agido assim, mas agi. Ponto final. Então, se eu agir, o que eu posso fazer? Me lamentar pela ação. A culpa é exatamente esse processo de lamentação. Mas eu não devia ter feito isso, mas eu não devia. Adianta para nós alguma coisa eu ficar lamentando um erro do passado? Ora, se nós temos no nosso carro o nosso retrovisor, imagina se nós estamos dirigindo todo o tempo olhando para o retrovisor, olhando para trás. Nós vamos chocar o carro. O retrovisor é para que você dê aquela olhadinha e siga em frente. Então, o que quer dizer? Que do passado, a única coisa boa que nós podemos trazer é o aprendizado. Então, adianta eu ficar me lamentando? Não. Vai retornar as situações para que a gente mude as ações? Retorna. O passado não volta. Então, o erro, essa lamentação da culpa, ela. Mas e a desculpa? Ela funciona? Ah, mas é assim mesmo, a gente está aqui num mundo de expiação e prova, nós somos tão imperfeitos, a gente vive errando mesmo, a gente veio para sofrer. Uma crença totalmente. Isso também não. Então, a conquista, aprendizado, quando nós erramos, primeiro, anotem bem esses passos, meus irmãos, nos ajuda muito no nosso crescimento espiritual. Primeiro, nós arrependemos, ou seja, mudamos a nossa mentalidade, assumimos o nosso erro. Segundo, nós refletimos, tiramos da cabeça e trazemos para o coração sobre a ação que nos levou a errar. Depois aprendemos com essa ação e reparamos. Nós sempre somos convidados a reparar.
Por exemplo, se a gente fura um quadro na nossa parede, mas fura no lugar errado, você vai tirar o quadro e ficar aquele buraco feio? O que você vai fazer? Você vai emassar, você vai lixar e vai pintar e ele vai ficar bonitinho. Você está reparando aquele erro. E evita a repetir o erro. Nada mais, nada da gente ficar carregando aquele peso desnecessário, aquela aflição improfunda. Então, quantas das vezes nós erramos na nossa existência, mas no fundo a gente queria acertar? Então a gente vai compreendendo, eu errei porque eu agi dessa forma mais comodista, era mais cômodo eu levar anos de culpa do que eu mudar a minha mentalidade. Então, por exemplo, eu queria evitar conflitos na minha família, no meu trabalho, e acabei criando conflitos ainda maiores. Eu queria apaziguar a situação e acabei piorando a situação, que é falsa em si mesmo. Então, muitas das vezes, qualquer de nós quisemos fazer isso, ou seja, a nossa intenção é positiva, isso a gente faz o dia todo, o tempo todo. A intenção positiva naquela situação era não ter uma criando problemas mais graves. É o que o grande psicoterapeuta Jesus nos ensina. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Tudo que vier além disso virá do maligno. Mas o que acontece? Nós, ainda como crianças espirituais, nós dizemos sim quando é para dizer não e dizemos não quando é para dizer sim. Então, essa reflexão acerca do erro, ela vai gerar em nós um eu agi assim porque eu estava num processo de auto-engano. E o espírito bondoso de Bezerra de Menezes, ele sempre nos ensina, é preciso a gente aprender a amar para melhor ser. Nós ainda amamos muito equivocadamente. E nós também vamos ver isso. Então, agora, eu já não quero mais me. Então, eu sou convidado, a partir do aprendizado com o erro, a reparar. E qualquer um de nós somos convidados a reparar o erro. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos são convidados, chamados a reparar o erro, mas poucos escolhem mudar a sua mentalidade para reparar. Agora, se nós somos convidados, mas se vamos reparar ou não, é por conta de cada um. Nós é que escolhemos, vê? Interessante o ensinamento. Então, se nós somos convidados a reparar e repetir, é o que Jesus fala para a mulher adúltera. Vá e não tornes a errar. Então, nós aprendemos que a palavra pecado, ela vem do hebraico errar o alvo. Simples assim. Você jogou o dardo, não entrou no alvo. O que você vai fazer? Pegar de novo, jogar de novo. E a gente faz disso uma tempestade no copo d'água e passa, não anos, existência sofrendo por causa da nossa cultura de culpa. Então, errar, meus irmãos, faz parte da nossa vida. Veja que doutrina consoladora que vai nos ensinando com amorosidade a ter coragem, cor de coração, agem de agir, agir com o coração, com os nossos tormentos íntimos, com os nossos erros, nos acolhendo amorosamente. Aí sim, toda mudança em nós vai ser suave, toda mudança vai ser leve. Que a gente vai sentindo aquele sentimento de pertencimento que mesmo errando, eu tenho como me corrigir. Porque se nós só acertarmos, nós seríamos espíritos puros e não seríamos quem somos e não estaríamos na Terra. Espírito puro já eliminou de si o egoísmo e o orgulho. É aquela famosa frase que a gente fala muito. Mas errar é humano. Não é que errar seja humano, olha a diferença. Nós ainda somos humanos porque erramos. Nós ainda somos humanos porque se nós não errássemos mais, nós seríamos anjos. E o que são os anjos? São exatamente as almas que aprenderam a conjugar as duas asas. Esse anjo que a gente vê sempre nas imagens que trazem asas, é uma simbologia. A primeira é a asa do conhecimento e a outra asa do sentimento. Um avião, ele pode voar com asa só?
Um pássaro pode voar com uma asa só? Claro que não. E também nós também, para que nós alcemos voos mais elevados, nós precisamos das duas asas. Porque às vezes a gente, como a gente vê muito, tem muitas pessoas muito inteligentes, mas pouco moralizadas. Ou tem pessoas que amam demais, mas não têm conhecimento, e às vezes a gente coloca os pés pelas mãos. Então veja a importância dessas duas asas para a gente finalmente ter essa libertação. Ser anjo é quando a gente compreende a asa do intelecto, que é aquele vício que a gente chama de ninho, viciozinho para ficar pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele faz sentir que ele faz o mesmo dano. Vê as asas do intelecto e do sentir que eu tenho que me despojar daquilo que não me melhora, seja moralmente ou nas minhas. E aí então nós vamos o quê? Crescendo dessa forma, com acertos e com erros. É da vida que seja. Agora, a boa notícia é que nós não somos mais espíritos que apenas erramos. Se fôssemos, nós estaríamos no início do processo evolutivo. Mas ainda nós também não somos espíritos que apenas acertam, senão a gente estava como espírito. E Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele vai ter uma frase muito linda que ele fala assim: graças a Deus, já não somos o que fomos, nem perdemos o privilégio de trabalhar, e esse trabalho é dentro de nós, dentro da criatura. Nós vamos compreender no decorrer dos nossos estudos a importância da saúde integral. Saúde é a ligação da criatura com o seu Criador. A saúde integral é a saúde física, mental e espiritual. Então, nós, nas nossas existências, nós vamos ter mesclas de erros e isso é muito natural. Acertou? Maravilha. Se novamente repetir o erro, o que nós vamos fazer? Tudo de novo. Se arrepende, ou seja, muda a sua mentalidade, reflete no que te levou a agir assim, aprende com aquele erro, repara lá o buraquinho da parede e evita repeti-lo. Mas eu já fiz isso e agora de novo eu erro na mesma coisa. Tudo de novo. Arrepende, reflete, aprende, repara e evita repetir. Ah, então beleza, eu vou errar a vida toda. Nós não estamos falando aqui para pessoas que não querem ser melhores. Nós estamos falando para pessoas responsáveis, que querem realmente se melhorar. Então, faz esse processo, esses passos, até que não erre mais naquela situação. É o exercício de matemática. Você faz, uma hora você fixa a lição e não erra mais. Nunca mais. Então, nós vamos nos conhecendo mais. Nós somos, por exemplo, esse triângulo aí. E nós vamos vendo que nós temos, todos nós, limitações. Temos possibilidades e temos um potencial. Então, na base, estão as limitações, que são o quê? As nossas dificuldades internas que nós trazemos. Nós vamos aprender muito com Joana de Ângeles, ainda aquela coisa da criança ferida, do alto amor. Né? Então, são essas dificuldades que a gente vai trazendo, a preguiça intelectual. Eu quero melhorar, mas eu não me disponho a fazer uma leitura, não me disponho a me dedicar a um estudo. Né? E também as limitações desse auto-engano. Tudo isso nos traz limitação. E essas limitações limitam as nossas possibilidades. Por quê? Porque nós temos lá em cima, no topo do triângulo, um potencial. Então, nós temos que reconhecer a possibilidade de mudar. Eu posso mudar? Todo mundo pode. Mas a diferença é que nem todo mundo faz esforços verdadeiros para que a mudança aconteça. E se nós não fazemos esforços, nós só ficamos na possibilidade. E as nossas possibilidades nós vamos aprendendo todas as vezes que a gente fala assim, não, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não mereço.
Eu não posso. Nós estamos num alto engano, meus irmãos, porque nós somos criaturas divinas, vós sois deuses e não o sabeis. Por quê? Porque nós temos um potencial, que são as nossas potencialidades que são infinitas, é que nós somos potencialmente espíritos puros. Ainda não nos purificamos, mas nós somos em potencial. E nós devemos desenvolver as nossas potencialidades gradativamente. Então, pouco a pouco, nós vamos aprendendo que essa ação de mudança para uma proposta cristã de vivência com maior consciência, porque tem uma frase muito forte, que às vezes a gente vê muito, que o mundo está cheio de cristãos, mas sem o Cristo. Isso é muito forte. Então, nós queremos ser cristãos com o Cristo ou sem o Cristo? Então, o que acontece? As nossas dificuldades, seja nos relacionamentos, seja na família, seja no trabalho, nós temos limitações nessas dificuldades para serem superadas. Mas como? Melhorando as nossas possibilidades, ampliando os nossos potenciais. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu vou melhorando as minhas próprias possibilidades, fazendo esforços de superação nas minhas limitações, eu vou ampliando o meu potencial. Eu vou ampliando os meus potenciais de melhora dentro do meu lar, né? Tendo um lar, uma família cada vez mais equilibrada, harmonizada, feliz, tranquila, assim como o nosso ambiente de trabalho. Então, todos nós temos um potencial, porque somos potencialmente espíritos puros. Mas para desenvolver esse potencial, nós somos convidados a fazer esforços. E o grande problema é que muitos de nós não queremos ter esse potencial dado, sem fazer esforço algum. E aí, é claro, que não é possível nenhum. Então, todos nós, sem exceção, temos as nossas limitações. Agora, as limitações são para que nós nos acomodemos a elas? Aceitar que nós temos limitações, a aceitação já é uma virtude proativa. Por quê? Porque ela está embutida na aceitação uma pergunta: quais ações eu posso realizar para superar as minhas limitações? Senão, não será uma aceitação, será uma acomodação. É muito diferente uma coisa da outra. Acomodação é quando a gente fala assim, mas no mundo de expiação e prova é assim mesmo. Não adianta a gente fazer nada, não. Nós viemos aqui foi para penar. Olha que crença limitadora. Agora, a aceitação, eu estou no mundo de expiação e prova porque trago ainda muitas limitações. Eu estou vivendo em família, no mundo de expiações e provas, numa família às vezes difícil, cheia de problemas, porque a nossa família também traz limitações para serem transformadas e serem superadas. Então, não confundamos acomodação com aceitação. E aí, à medida que nós vamos aumentando essas possibilidades que hoje nós sabemos que nós temos inúmeras, infinitas, porque nós somos potencialmente espíritos puros, né? Nós vamos transformando gradativamente as nossas limitações e aumentando gradativamente os nossos potenciais. As nossas limitações também vão sendo diminuídas gradativamente, as nossas possibilidades vão sendo aumentadas gradativamente, porque o nosso... Então, não existe quem não tenha dificuldade. Mas não existe quem não possa superar essas dificuldades, melhorando as suas possibilidades e ampliando os potenciais. Então, quando Jesus já diz, no mundo só tereis aflições, aflições são lutas, não é sofrimento, são lutas. O modo como a gente passa pela luta é que faz a diferença. Então, meus irmãos,